Olá pessoal, eu sou o professor Humberto. A gente vai dar início a mais uma aula de Ciências Naturais. Antes de a gente começar o conteúdo propriamente dito, não esqueça de deixar o nome da sua escola, seu nome completo e a sua série nos comentários. Vamos lá! A gente começa aí com o título, do nosso slide, do que o calor é capaz. Mas para a gente entender o que é calor e entender de que é que ele é capaz, a gente precisa antes entender alguns conceitos. E um conceito importante que a gente precisa entender é o conceito de energia, que é um conceito que está muito presente no nosso dia a dia. A gente tem aí uma imagem mostrando 7 situações que falam em energia. A menina brincando com o cachorro diz que o cachorro ele é cheio de energia. O rapaz aí numa escalada, numa trilha, fala que tem que dar uma parada porque tá sem energia. As duas moças aí olhando a conta de luz e falando que a energia tá muito cara, que gastaram muita energia. O rapaz olhando o celular, vê que a bateria descarregou, fala que está sem energia. O senhor aí com o microfone fala que o país precisa de energia para se desenvolver. Professor no quadro explicando que as plantas utilizam energia para realizar a fotossíntese. E as pessoas aí reivindicando, querendo uma energia sustentável. Veja que são 7 situações que é falado do conceito de energia no cotidiano. Mas o que viria a ser energia? Bem, tudo que está presente no universo é uma combinação de matéria e energia. Matéria, a gente já estudou em anos anteriores que matéria é tudo aquilo que é físico, que possui massa e ocupa espaço. Então, isso é matéria. Energia não tem essas definições, mas energia a gente pode definir como sendo um agente capaz de produzir uma ação na matéria. Então, esse agente capaz de produzir uma ação na matéria recebe o nome de energia. E dependendo do tipo de ação que ela produz na matéria, ela recebe um nome específico. A gente tem aí 2 casos. Tem um carro se movimentando e tem um ciclista se movimentando. Nesse caso da energia relacionada ao movimento, a gente chama essa energia de energia cinética, que é uma energia de movimento das partículas. A energia cinética é um tipo de energia mecânica que está relacionada ao movimento da matéria, ok? Outro tipo de energia é a energia chamada de luminosa ou radiante, que é um tipo de energia que se propaga no vácuo. Um dos poucos tipos de energia que se propaga no vácuo. A gente tem um exemplo aí na primeira imagem da energia do Sol, que aquece o planeta. O caso de uma lâmpada incandescente, que também tem energia luminosa, e de uma fogueira. Então, os 3 casos aí são exemplos de energia luminosa. Outro tipo de energia, essa muito, muito comum no nosso dia a dia, que a gente sempre está falando, até pelo alto custo, do alto preço da energia, é a energia elétrica. Ela também é um tipo de energia. É uma energia que é produzida geralmente da transformação, da conversão de energia cinética em energia elétrica. Então, no caso da usina hidrelétrica, utiliza aí a força da água, a força que a água faz movimentar uma turbina, e essa energia produzida, essa energia cinética desse movimento, transferida para um gerador e a partir daí do gerador transformado em energia elétrica. A gente pode ter outra fonte de movimento que não seja a força da água, no caso nos parques eólicos, Tem esses grandes cataventos aí, através da força do vento, através da energia cinética produzida pela força do vento, a gente produz energia elétrica. Nas 2 imagens de baixo, a gente tem exemplos de usinas termoelétricas, que utilizam o vapor, a força do vapor, para produzir energia elétrica. Então, independente da fonte que é utilizada, essa energia elétrica é produzida de uma conversão de uma energia cinética, da energia do movimento. Outro tipo de energia que a gente tem é energia química. A
A gente pode produzir energia elétrica através da conversão de energia química também, né? No caso aí das pilhas, das baterias, né? Existem substâncias dentro desse material que reagem, né? Produz uma transformação química acontecendo aí dentro da pilha, dentro da bateria, e que é transformada em energia elétrica posteriormente. Então a gente tem aí energia química. A energia que a gente consegue para sobreviver, para eu estar falando aqui, para vocês estarem aí estudando, raciocinando, a gente consegue através dos alimentos, da digestão dos alimentos. Então, na digestão dos alimentos, a gente também tem uma energia química, que dá energia para a gente produzir, por exemplo, movimento, produzir energia cinética. No Sistema Internacional de Medidas, a energia ela é medida em joule. Assim como a gente mede a nossa massa em quilos, em gramas, assim como a gente mede a distância em metro, em quilômetro, a gente tem nosso sistema de medidas também para energia. E no Sistema Internacional de Medidas, a unidade de medida padrão utilizada é o joule. Outra unidade bastante conhecida é a caloria. Uma caloria ela equivale a 4,18 joules. A gente vê muito utilizado esse termo caloria quando a gente olha rótulos de produtos alimentícios, né? Então, quando a gente vê lá 50 calorias, 100 calorias, está representando quanto de energia aquele alimento possui, né? Quanto de energia aquele alimento vai nos dar, ok? Continuando com os tipos de energia, a gente vai falar de um tipo muito importante, que é um tipo até mais que a gente pode mais observar no nosso dia a dia, que é mais real, é mais fácil de entender, que é a energia térmica. A energia térmica ela está relacionada, por exemplo, às sensações de calor, às sensações de frio, às mudanças de estado físico da matéria, né? A matéria deixar de ser sólida, virar líquida, ou de líquida passar para o estado gasoso. Também está relacionado à dilatação e à contração dos corpos, né? O aumentar ou diminuir de volume dos corpos e o funcionamento de algumas máquinas térmicas, né? Alguns conceitos a gente vai aprofundar em outras aulas, certo? Esse conceito de dilatação, de contração, de máquinas térmicas, ok? A energia térmica, ela corresponde a uma soma das energias cinéticas associadas a todas as partículas que compõem um corpo. Às vezes é um pouco confuso entender, mas a matéria, as partículas que formam a matéria, elas estão sempre em movimento. Como assim elas estão sempre em movimento? Olhando aí a imagem que eu estou mostrando para vocês. Por exemplo, a matéria no estado sólido. A gente não consegue observar, mas se você olhar para o seu celular ou para o livro didático, se você tiver ele próximo, as partículas que formam esse material que está no estado sólido, elas estão em movimento em redor de um ponto. A gente não consegue observar essa movimentação, porque essa movimentação é a menor possível, ok? Quando eu aqueço, quando eu aumento a temperatura desse corpo, ele muda de estado físico, né? Passa de sólido para o líquido, o espaço entre as partículas ele se torna um espaço maior. Com esse espaço maior, a movimentação das partículas também se torna maior. Então, a energia térmica também se torna maior. A energia cinética é maior, porque as partículas estão se movimentando mais, e com isso, a energia térmica também se torna maior, já que a energia térmica é a soma das energias cinéticas de cada partícula. Quando eu aqueço ainda mais, né, a gente tem aí o frascozinho com a substância no estado gasoso, veja que as partículas estão sendo representadas por essas bolinhas, já tem uma movimentação bem maior, né? Porque tem um espaço maior livre para se movimentar. Então, se elas estão se movimentando mais, ela tem energia cinética maior. Se a energia térmica é a soma das energias cinéticas e ela está com mais energia cinética, significa que ela também está com mais energia térmica. Então, quando eu passo de sólido para líquido e de líquido para gasoso, a minha energia cinética vai aumentando, consequentemente, a minha energia térmica também vai aumentando. Mas a gente começou falando do conceito de calor, né? Se perguntando do que é que calor era capaz. Mas o que é calor? Calor também é um conceito que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, principalmente a gente que mora no Nordeste, né? A gente costuma muito falar em calor, que está sentindo calor.
Fisicamente, esse falar que está sentindo calor não é um conceito correto. Por que não é um conceito correto? Calor nada mais é do que a transferência de energia térmica de um corpo para outro, né? Ou seja, calor é energia térmica em trânsito, em movimento. Então, quando está acontecendo essa transferência de energia térmica de um corpo para outro, a gente chama isso de calor. Por exemplo, coloquei lá um chá numa xícara e coloquei essa xícara sobre a mesa. O chá estava quente, a xícara estava em temperatura ambiente, a mesa estava em temperatura ambiente. Mas vai chegar um momento que o chá começa a diminuir de temperatura, começa a esfriar. Por quê? Porque a energia térmica do chá está sendo transferida para a xícara primeiro e depois está sendo transferida para a mesa. Até que o chá fique em uma temperatura ambiente. Aí você pode se perguntar, mas essa energia térmica foi para onde? Ela foi para o ambiente. Como o ambiente é bem maior do que aquele chá, a gente não consegue perceber isso, né? E as temperaturas se assemelham, ficam iguais. Eles entram em equilíbrio térmico. Essa transferência de energia térmica, ela sempre se dá de um corpo que está mais quente para um corpo que está mais frio. Ou seja, não existe a transferência de frio. Apenas essa transferência que daria seria de calor. Sempre a energia térmica está saindo do mais quente para o mais frio. Então, quando a gente está no dia a dia e diz que está sentindo calor, na verdade o que está acontecendo é o ambiente que está mais quente do que o meu corpo e o ambiente começa a transferir energia térmica para o meu corpo, querendo que o meu corpo adquira a mesma temperatura do ambiente. Mas, por exemplo, vamos dizer que, por exemplo, a gente está no Nordeste e está fazendo 40 graus hoje. Então, meu corpo não pode ficar com 40 graus, porque isso seria um estado febril. Nosso corpo não fica nessa temperatura se a gente não estiver doente, né? Estiver com alguma enfermidade. Então, quando o ambiente começa a transferir essa energia térmica para o meu corpo começa a responder, porque nós somos seres vivos endotérmicos. Nosso corpo regula a nossa temperatura. Nós temos temperaturas constantes, assim como todos os mamíferos, assim como as aves, ok? A gente tem temperatura que permanece no mesmo valor ou em valores aproximados. Claro, né? Com exceção se a gente tiver com alguma enfermidade. Então, isso vai, nosso corpo vai começar a responder. A gente começa a suar, por exemplo. Isso é uma forma que nosso corpo faz para que nossa temperatura ela baixe, né? Permaneça na mesma temperatura que nosso corpo deve estar para funcionar corretamente. O mesmo caso é quando está frio, né? Quando o ambiente está mais frio do que o nosso corpo, né? A gente começa a ter aquela sensação de frio. Por que a gente começa a ter essa sensação de frio? Porque agora é nosso corpo que está com temperatura maior. Então é nosso corpo que começa a perder energia térmica para o ambiente. Ou seja, o calor começa a ser transferido, né? Essa transferência de energia térmica começa a acontecer. Só que o nosso corpo também responde, porque nossa temperatura também não pode baixar demais. Não pode chegar a uma temperatura muito baixa, porque o nosso corpo não vai funcionar de forma também correta. É por isso que a gente utiliza também alguns artifícios, né? Colocar uma blusa com tecido mais grosso, um casaco, né? Isso são materiais que a gente chama de isolante térmico. É um conceito que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, isso faz com que nosso corpo permaneça com a temperatura que a gente deve ter, né? Em 36, 37 graus Celsius, ok? Então, espero que vocês tenham entendido esses conceitos, né? O conceito de energia, os tipos de energia e o conceito de calor. E a gente se vê em uma próxima aula. Obrigado pela atenção de todos.